Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma consultoria de spa terapia. Essa é a nossa consultoria número 9. E hoje eu estou com mais uma aluna do treinamento do método Natália Tanaka. Vou pedir para ela se apresentar para vocês, falar o nome, a idade, de onde que você é e a sua profissão. Sim, meu nome é Débora, eu sou esteticista, tenho 34 anos, sou de Maringá, Paraná. Bom, o objetivo dessa nossa consultoria, como eu sempre falo para vocês, é poder compartilhar um pouquinho da experiência dela, né, do dia a dia, das dúvidas e dificuldades que ela enfrenta, dos sonhos e objetivos, e poder também esclarecer algumas dúvidas, porque eu acredito que muito assim, a das dúvidas dela podem ser dúvidas de vocês também, e ela compartilhar aqui um pouquinho das experiências dela pode ajudar a inspirar vocês que estão assistindo a gente. Débora, conta aqui para o pessoal, então, como que você começou nessa área, como que foi o início, há quanto tempo que você já está nessa área? Então, eu comecei já faz mais ou menos mais de 5 anos. Na verdade, eu trabalhava em outra área como pedagoga. E aí comecei fazendo um curso de depilação, entrei numa clínica de estética e aí foi indo essa trajetória nesse ramo da estética. E aí eu estava bem assim perdida, não sabia em que focar, né? E aí eu conheci o método da Natália e devido a tantas queixas de dores, né? Muita gente estressada, ansioso. E aí eu comecei a trabalhar mais nessa parte terapêutica, né? Hoje eu atuo nessa área da estética, porém tenho deixado um pouco de lado a parte assim, vamos dizer, do embelezamento, da modeladora, dessas outras questões e partindo mais para essa parte terapêutica. Hoje, quais são os procedimentos que você faz aí no seu espaço? Hoje eu trabalho mais com a parte de depilação facial e agora introduzindo o método da Natália Tanaka, o seu método, né? Para essa questão de dores, igual eu falei, que muita gente sente dores, né, musculares, costa, e aí eu tô indo mais para essa parte de spa terapia. E como que você ficou sabendo do curso do método Natália Tanaka? Eu vi um vídeo no Instagram, que eles patrocinados, e daí me chamou a atenção, achei interessante os temas, os links. Comecei a assistir alguma coisa assim no YouTube, né, dos seus vídeos. E daí logo abriu a turma, foi quando eu me interessei e fiz a minha inscrição. E no seu ponto de vista, qual foi assim, o fator que foi decisivo para você tomar a decisão de fazer esse investimento no seu crescimento profissional e pessoal também? Eu acho que foi a parte de viver de massagem, né? Porque hoje em dia tem muita concorrência, os preços, não digo em questão de valor, em questão de preço, eles estão assim bem concorridos, né? Então a gente precisa estar se diferenciando no mercado, oferecendo algo que de fato vai beneficiar o nosso cliente, paciente e também a gente, né, como profissional. Então, essa questão de viver de massagem, poder se destacar no mercado, foi o que me fez entrar e fazer o curso da Natália Tanaka. Antes disso, você já trabalhava com técnicas de massagem? Já trabalhava com mais com modeladora, drenagem, mas mais essa parte de redução de medidas. Porém, essa parte terapêutica é o que mais me chama a atenção. Eu já gostava muito de óleos essenciais, né? Já usava. E aí, quando eu vi o método, eu falei assim, nossa, veio a calhar, uma coisa ligando a outra, porque eu sempre amei óleos essenciais. Eu acho que a parte terapêutica dos óleos tem muito resultado, então associado às massagens fica ainda melhor. Legal. Em relação a essa questão de
preços e tudo mais. Hoje eu até estava conversando com uma amiga minha a respeito disso, ela é médica, nutróloga, e em todas as áreas, né, em todas as profissões, a gente está observando muito essa questão da desvalorização. A concorrência aumentou muito, né? Então hoje a gente tem muito mais profissionais no mercado, só que ao mesmo tempo a gente tem muitos profissionais desqualificados. E para a gente poder se destacar e poder ser valorizado, ser reconhecido e cobrar um preço justo para viver financeiramente de massagem, a gente não pode fazer o que todo mundo faz, né? Então, eu sempre deixo, assim, eu bato muito nessa tecla dentro do treinamento do método Natália Tanaka, essa questão de oferecer para o paciente uma experiência única, diferenciada, porque é a forma de você se destacar, se diferenciar e poder também cobrar um valor diferenciado para você não ter que fazer o que todo mundo faz, que é abaixar o preço para tentar brigar no mercado por preço, né? Porque se você atrai pacientes por conta de preço, qualquer outro profissional que der um pouquinho de desconto, ele também vai por conta de preço. É verdade. E você não consegue manter um padrão, né? Porque dependendo do preço que você cobra, é o tipo de cliente que você vai atrair. Então, para você manter um padrão, um nicho, né? Um público-alvo, você precisa ter mais ou menos uma faixa de preço, até porque isso aqui vai também determinar o quanto de qualidade, de estrutura, de materiais e produtos você vai também conseguir oferecer. Então, para quem está assistindo a gente aqui, é uma dica, né, que eu deixo aqui, que eu sempre falo para as alunas, o quanto é importante você ter essa diferenciação, oferecer essa experiência exclusiva que o seu concorrente não vai oferecer. E aí o seu cliente ele não vai te escolher por conta do preço, vai te escolher por conta de tudo aquilo que você oferece. Inclusive, eu sempre faço a analogia de que porque tantas pessoas pagam para viajar numa classe executiva, primeira classe de um avião, sendo que o avião vai sair do mesmo lugar e vai chegar no mesmo lugar para todo mundo, mas algumas pessoas pagam até 3, 4 vezes mais para ter o conforto, né, para ter uma outra qualidade de atendimento. E do mesmo jeito vai acontecer com a gente. Igual essa amiga minha hoje, eu estava conversando com ela. Você pode escolher atender, cobrar R$ 50 e atender 10 pessoas num dia, ou você cobrar R$ 500 e atender uma pessoa. É um exemplo, né? Não estou falando para vocês que tem que cobrar nem 50 nem 500, mas é um exemplo. E muitas vezes nós profissionais, principalmente profissionais da área da saúde, nós temos um pouco de crenças limitantes em relação a cobrar muito. A gente acha que, nossa, é muito caro, que o paciente não vai cobrar. Então, você tem que optar, ou você cobra barato e atende um volume grande, ou você se destaca, se diferencia, por conta disso, você vai cobrar um valor mais elevado, você não precisa atender um volume tão grande de pessoas, né? E me conta assim, no seu dia a dia, quais são as principais dificuldades que você tem nos seus atendimentos? Olha, hoje, assim, eu coloquei um preço um pouco maior do que eu fazia, né, do que eu cobrava em relação a antes. Eu percebo que elas vêm, fazem, gostam, adoram o resultado, gostam do método e tal, mas eu estou tendo um pouco de dificuldade em manter essa cliente, porque eu gostaria de mantê-las mensalmente. Então, hoje a minha dificuldade é essa, em mantê-las mensalmente cobrando o mesmo valor, né, o mesmo preço. Ou fazer com que elas venham mais vezes. A dificuldade a minha hoje é essa. Elas gostam, voltam, mas não com tanta frequência. Elas acho que de repente esperam assim, a dor aumentar mais ou o estresse aumentar mais, de vez fazer uma é igual a Prevenção. corrida. Isso, uma prevenção, né? Então, assim, se você sabe que você fica no computador o dia todo, então vamos prevenir essa dor no pescoço, essa dor na costa. Então, acho que a prevenção hoje, para mim, tem sido mais difícil. Você trabalha mais atendimentos, sessões avulsas, ou você faz planos de tratamento? Avulso.
Hoje o que eu tenho mais feito é avulso, assim, tipo, uma queixa, às vezes, né, faço vídeo, story e tal, aí a pessoa lembra, nossa, precisa ir. Por mais que às vezes eu fico, mando mensagem e tal, mas mensalmente ou um plano de tratamento, hoje para mim tem sido mais difícil. Então eu tenho fechado mais avulso mesmo. E você tenta oferecer para suas pacientes essa opção do plano de tratamento com algum benefício, um desconto no valor para estar fechando, que seja 5 sessões, 8, 10? Assim, eu já tentei já, mas o que acontece? Eu não gosto muito de fazer pacote, por exemplo, porque o que acontecia? A mesma coisa da modeladora. Às vezes a gente fechava tipo 8 sessões, ela vinha 5 e ficava 3 para trás. E aí, agora hoje eu não posso, amanhã eu vou viajar, e não sei o que, não sei o que. Daí isso ia passando-se os meses, e aí passou lá 5, 6 meses, agora eu quero voltar a fazer. E não é bem assim, porque é um tratamento, tem que ter uma sequência, né? Então hoje eu percebo que a minha dificuldade é mais nisso. Bom, aí você tem que conhecer bem o seu público, né? Entender qual que é o comportamento dele, mas de repente você pode começar a tentar então fazer planos de tratamento menores. Eu acho que no mínimo 5 sessões para valer a pena. Então, um exemplo, se você hoje cobra uma sessão avulsa R$ 100, você pode oferecer para ela um plano de tratamento de 5 sessões e aí a sessão ela cai para R$ 80. Então, assim, daria um plano de tratamento de R$ 400. Você tem que ter a opção também de parcelar, porque como já vai ser um valor mais alto, a pessoa às vezes não tem, né, esse valor disponível. Você pode parcelar, vamos supor que de repente você parcele os R$ 800 em até 3 vezes, né? São formas de você negociar para você poder ter uma regularidade, né? Ter uma frequência, assim, para você também se programar. Essa questão da pessoa vem, faz uma ou duas e depois ficam outras para trás. Eu disponibilizei para vocês um contrato de prestação de serviço, então eu oriento que sempre que vocês fecharem planos de tratamento, vocês vão fazer o contrato de prestação de serviço. Dentro do contrato de prestação de serviço tem tanto os direitos como os deveres, tanto do profissional quanto do paciente. E aí você pode colocar um prazo de validade para essas 5 sessões. Porque realmente, se não tiver uma validade, o que acontece? Às vezes daqui a pessoa demora 2, 3, 4 meses para terminar esse plano de tratamento, e aí às vezes o preço mudou, você não está mais cobrando aquilo. Então você pode fazer o contrato e determinar que essas 5 sessões elas têm que ser realizadas dentro de um período que aí você vai determinar, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, enfim, né? E aí já colocar tudo isso, preencher o contrato, dá para a paciente ler, para ela estar ciente. Fora isso, tem outras questões, outros direitos e deveres do paciente. Se ela for faltar, ela tem que avisar com antecedência, para ela não chegar atrasada, porque se ela chegar atrasada, ela vai perder aquele tempo, você só vai atender ela o tempo que restar, né? Se você faz as sessões de 1 hora, se ela chegar 15 minutos atrasada, ela só vai ter mais 45 minutos. Se for fazer uma massagem no corpo inteiro, você já não vai conseguir fazer. Então, na hora que ela chegar, você já vai falar para ela, olha, você tem 1 hora de sessão, já passou 15 minutos, nesse tempo não dá para fazer o corpo todo, então vamos focar em algum lugar. Aí ela escolhe. Mas eu acho que, assim, para você poder ter um planejamento melhor, a ideia de fazer planos de tratamento é mais interessante. Hoje eu basicamente trabalho só com planos de tratamento e para fazer sessão avulsa, o meu valor ele é muito, muito maior, né? Assim, a ponto da pessoa não achar interessante de fazer uma sessão avulsa. Primeiro porque se é uma dor crônica, ela precisa de um tratamento. Então, e aí eu fecho plano de tratamento, hoje eu fecho plano de tratamento de no mínimo 10 sessões, e aí eu já deixo bem claro para ela que ela tem que ter uma frequência de 1 vez por semana,
Então, tudo isso eu já explico para ela e já coloco no contrato assim que ela fecha o plano de tratamento. Uhum. E aí vamos por, agora se ela vem para mais uma massagem relaxante. Aí, às vezes, a pessoa, como não é só uma massagem relaxante, ela fala assim, para mim fica difícil vir toda semana. Como é uma massagem relaxante, não precisa dessa frequência para ter o resultado, porque o resultado é promover o relaxamento físico e mental, mas não necessariamente, não tem uma lesão, uma inflamação, né? Aí, no caso, a gente combina de acordo com a disponibilidade dela. Ela fala assim, para mim fica bom uma vez a cada 15 dias. Tudo bem. Se é uma drenagem, uma detox, eu quero vir a cada 15 dias, tudo bem. Mas aí eu faço o plano de tratamento com, no mínimo, tantas sessões, né? E ela já me paga antecipado. Dependendo do valor, eu parcelo em 2 vezes, no máximo 3 vezes, e coloco um prazo para ela cumprir aquelas X sessões. Depois desse prazo, ela perde. Mas Sim. assim, você tem que deixar muito claro para a paciente isso, sem medo do tipo assim, mas e se a paciente não gostar, e se ela reclamar? Não vai ter como agradar todas. Então, é melhor você trabalhar somente com aquelas que vão se comprometer com você, do que ficar relevando e abrindo mão para agradar a todas que não vão estar preocupadas em valorizar o seu serviço. Uhum, sim. E uma coisa que eu percebo também é que, assim, em média, a minha sessão tem durado 1h15, 1h20, né? Então, para quem vem uma vez de vez em quando, beleza, ok, esse tempo para ficar aqui. Mas hoje em dia a vida está tão corrido, que a maioria assim não tem tempo de repente ficar aqui 1h15, 1h20. Então, eu pensei em colocar algo assim com menos tempo, só que se for para fazer certinho o método, daí leva um pouco mais de tempo, né? Por exemplo, se for uma massagem soft, uma detox, ou mesmo a fit, no corpo todo, da cabeça até os pés, na região anterior e posterior, é muito difícil você conseguir fazer numa sessão de menos de 1 hora. Assim, uma Então é hora muito é o mínimo que você precisa para estar respeitando a velocidade das manobras, para estar fazendo toda a sequência, tá higienizando, né? Higieniza a face, higieniza os pés, para você fazer todo o protocolo certinho, difícil em menos de 1 hora. Dá para você programar. Quando eu tinha a clínica, e eu tinha as funcionárias e tudo, a gente tinha um volume muito grande de atendimento, uma rotatividade grande de pacientes, as salas elas tinham que rodar certinho no horário, porque às vezes uma profissional ia acabar um atendimento, na sequência outra profissional ia entrar com outro paciente naquela sala, então tudo tinha que rodar muito direitinho. Então a gente fazia os atendimentos de 50 minutos e 10 minutos era o tempo para paciente entrar, tirar roupa, depois ela levantar, se trocar, você tirar o papel, lençol, trocar lençol, trocar toalhas. Então, tudo isso tinha que ser feito dentro de 1 hora. Então, os protocolos eles tinham que ser realizados em 50 minutos. Aí, o que vai mudar? Você vai ter que diminuir o número de repetições. Você vai fazer todas as manobras, toda a sequência, só que ao invés de fazer 2, 3, 4 vezes, você vai fazer 1, 2 vezes. E aí, se você estende a sua sessão, você também tem que calcular também os seus custos. Porque uma coisa é o seu custo se a sua sessão dura 1 hora. Agora, se ela já dura um pouco mais de 1 hora, você tem que acrescentar isso no seu valor. Sim. Você tem o tempo de atendimento, você tem o tempo de atendimento mais o tempo para você arrumar tudo e chamar outra paciente. Tá, eu vou verificar essas possibilidades assim, de estar fazendo, né, esse plano de tratamento, oferecer mais assim como plano mesmo, não individual. Uhum. E aí, como eu te falei, você tem que oferecer algum benefício para a paciente para ser atrativo para ela. Então, qual dos protocolos que você acaba fazendo mais? A soft.
Você pode, de repente, sugerir para suas pacientes que fazem a soft um plano de tratamento de 5 sessões. E aí você pode até já imprimir numa folha sulfite, né, para ficar e dar para ela isso, um plano de tratamento com 5 sessões, onde ela vai fazer uma soft, uma life, uma detox e uma fit, 4. Até para ela conhecer, né? Então ela Sim. faz uma de cada e a quinta ela escolhe qual dessas que ela quer repetir. Porque às vezes a gente se apega a um protocolo que acha que é o mais indicado, mas às vezes você faz a paciente, às vezes você se surpreende, às vezes você faz a soft, mas de repente a fit, mesmo que ela não seja atleta nem nada, às vezes as manobras da fit pode ser que é o que ela que agrade mais. Acontece comigo, com algumas pacientes, que a pessoa fala, eu quero uma massagem relaxante, eu tô cansada, assim, tô estressada. E aí eu ofereço esse plano de tratamento. Eu falo, olha, eu tenho 4 protocolos essenciais, que é um método que eu desenvolvi. Então, o que eu vou te sugerir? Vou te sugerir um plano de tratamento com 5 sessões para você estar conhecendo cada uma delas. Cada uma tem uma finalidade, cada uma vai ter uma pressão, uma velocidade, manobras diferentes. E mais fácil do que eu te indicar qual é a melhor, é mais fácil você conhecer cada uma delas. E aí, conhecendo cada uma delas, você vai ver o efeito de cada uma e você vai chegar, você vai fazer a quinta sessão, você escolhe, e no próximo plano de tratamento que a gente fizer, você tem a liberdade de chegar e falar no dia qual dos protocolos você quer fazer. Né? Então, nos próximos planos de tratamento, a própria pessoa já sabe como que é cada protocolo, qual foi o efeito, né? Como que ela se sentiu depois de fazer cada um. E aí ela vem e fala, olha, hoje eu tô assim, hoje eu quero fazer a soft. Aí hoje eu quero fazer a detox. Hoje eu quero fazer a fit. Então, hoje os pacientes já conhecem cada um dos protocolos e eles mesmos escolhem qual que eles querem estar realizando no dia. Sim. Então, eu vou tentar fazer assim. Hoje eu tenho cobrado a sessão avulsa 130. Uhum. E daí, então, eu vou tentar dar um descontinho para fechar essas 5, né? Ou fecha 4 e ganha uma, para eu manter essa cliente o mês todo comigo, ou pelo menos 2 meses, né? Não vir fazer só uma e depois, daqui 3, 4 meses voltar. Mas vou tentar, então, colocar um pouquinho a menos, assim, né? Um preço um pouquinho menos para eu tentar fechar um plano, como você falou. Eu acho mais eficaz se você der um desconto no valor do que se você fizer essa de paga 4, leva a quinta. Pode ser que financeiramente, ganhando a quinta, ela até ganhe, financeiramente ela ganhe mais, né, do que se você der um desconto, mas parece que na forma de pensar, no inconsciente da pessoa, ela ganhar um desconto em cima de cada sessão é mais interessante do que você ganhar uma sessão. Melhor ela ganhar lá, sei lá, 10%, não sei, se é 130, você pode fazer, dar X reais de desconto, né, em cima de cada sessão, se ela fechando o plano de tratamento. Eu acho mais efetivo, falando comercialmente, do que eu já testei. Eu já tive a clínica, nós já testamos várias formas não é promoção, né? Porque eu não gosto dessa história de promoção. Eu também não gosto. Você não está fazendo uma promoção, você não está fazendo de 130 por 80 reais a sua sessão. Você só está fazendo um plano de tratamento onde você vai dar um benefício por ela estar fechando com você 5 sessões e ela vai estar te pagando antecipadamente essas 5 sessões, então ela tem que levar um benefício, né? Sim. Então, eu acho mais fácil você fazer dessa forma. Olha, se for a sessão avulsa é 130, se você fechar o plano de tratamento com 5 sessões, ela cai para tantos reais. E aí você que vai decidir quanto seria um desconto legal. Tá.
Porque Vou tentar fazer isso. principalmente os pacientes que fazem com uma certa regularidade, mesmo que elas não vão toda semana, se elas tiverem, é justamente por isso que hoje eu trabalho com plano de tratamento, para poder fidelizar os pacientes e fazer com que eles tenham esse compromisso. Porque se você não Aham, faz isso, se você deixar livre, realmente a pessoa vai, assim, eventualmente, quando ficar crítico mesmo a situação. aham, entendi. Vou tentar trabalhar dessa forma, então. E aí me conta assim, em relação às queixas dos pacientes, quais são as principais queixas que você acaba atendendo? Atendendo mais. Hoje é assim, insônia, estresse e dores musculares no pescoço, porque a maioria trabalha ou em computador ou muito tempo sentado, exige muito dessa região. Então, hoje é mais assim, a região do pescoço e insônia e estresse, ansiedade, mais essa questão. E como têm sido os resultados? Ai, maravilhosos, assim, quem vem faz, aí eu, no outro dia eu pergunto, ai, daí, como passou a noite? Nossa, eu apaguei, dormi, foi uma beleza, cheguei em casa, tomei um banho, apaguei, acordei no outro dia. Então, tem sido muito bom, maravilhoso. Que legal. Conta aqui para o pessoal algum caso clínico, algum exemplo de alguns pacientes que você atendeu, que você lembra, assim, que foi bem marcante para você, por conta do resultado que obteve. Então, eu tenho uma paciente que ela tem sido mais, assim, frequente, mais fiel, vamos dizer, que ela tem fibromialgia. Então, ela começou a fazer a massagem e daí também era depressiva, nunca fazia exercício físico, só dentro de casa, e aí foi indo fazendo as massagens e tal. Consegui fazer com que ela fosse para academia, porque precisa fortalecer a musculatura também, né? E aí ela começou a fazer musculação, ir para academia, e ela tem se sentido bem melhor, tido menos dores, né? Dormido melhor, se sentido mais em paz, assim. E hoje, assim, ela tem dores, sim, porém, bem menos do que antes. Ido para o pronto atendimento bem menos do que antes, né? E aí ela fala assim para mim, ai, Débora, eu vou fazer academia, vou fazer meu exercício, mas uma vez na semana eu preciso da massagem. Porque ela diz que se sente aliviada para poder fazer os exercícios, né? Então eu tenho ficado bem feliz com ela, sim, nesse sentido. Essa é uma paciente que tem se destacado comigo. Que legal. E qual o protocolo que você está usando com ela? Eu fiz a soft no primeiro momento e agora, assim, como ela vem uma vez na semana, que ela é a mais frequente, às vezes eu faço a live, que é mais local. Então, hoje eu tenho praticado mais a live nela, que é mais local, porque a queixa dela maior é no pescoço, porque ela diz que sentia muitas dores. E aí depende do que ela faz na academia, ela fala, ah, hoje eu tô com mais dor em tal lugar. Então, depende do exercício que ela faz, eu procuro atender ela nesse sentido Essa mais é uma, local. essa é uma ótima paciente para você oferecer esse plano de tratamento com 5 sessões, fazer nela todos os protocolos para ela estar conhecendo, já que ela tem uma regularidade. E aí, depois de, né, que ela conhecer, ela mesma já pode também assim orientar o que no dia ela já vai ter a consciência, né? E ela mesma pode no dia te falar qual massagem ela gostaria. Lógico, você também vai orientar ela, né? De acordo assim com a finalidade de cada, né, massagem. Então vamos supor, se ela tiver com dor na cervical, não adianta ela chegar e falar, ah, eu quero fazer uma detox. Não vai ter o efeito. Uhum. Mas tem dia que ela pode falar assim, ah, eu tô me sentindo hoje um pouco com o corpo pesado, peso nas pernas. Aí você pode fazer uma detox. Então, eu acho que vai ser legal, até porque ela tá toda semana, é legal também ir variando um pouco os protocolos. Sim, bacana. Vou Que tentar fazer legal. isso. E fora essa, tem alguma outra paciente assim que te marcou, que teve um resultado bem significativo? Então, assim, todas as outras, elas vieram uma vez comigo, né? E aí, por essa questão mais de insônia, irritabilidade,
dores musculares, mas por causa e devido às tensões e tal. Então, todas elas vieram assim uma vez mesmo. E uma noiva que daí veio, fez um dia dela, nossa, eu preciso dessa massagem no dia do meu casamento. Aí, como não ia dar tempo, eu sugeri que ela viesse um dia antes. E daí eu fiz a soft, né? Que daí foi o corpo todo, deixei ela super relaxada para aquele dia do momento dela. Porque como a gente trabalha com noivas também, então eu tenho oferecido isso para as noivas como uma forma de aliviá-las dessa tensão, né? E estresse do devido ao casamento. Bom, e aí associado a trabalhar esses planos de tratamento com as suas pacientes, trabalhar também a questão da divulgação, né? Usar bastante as redes sociais. Eu vejo que você é uma pessoa ativa nas redes sociais, está sempre postando. Então é isso, trabalhar a geração de conteúdo, de valor, para estar informando e educando os seus potenciais clientes para que eles saibam que você tem isso a oferecer e o quanto você pode ajudá-los com essas dores e dificuldades, né? Sim. Hoje eu tenho assim um pouquinho de dificuldade nos temas também, para divulgar nas redes sociais, como, né, por exemplo, no Instagram. Então eu tenho procurado buscar, até olho de repente alguns vídeos seus também por causa dos temas, assim, porque eu acho que o tema é o que chama, né? Então eu tenho dificuldade um pouco nesses temas. Você mesmo já me falou vários temas aqui só nessa consultoria. Como que você vai identificar quais são os melhores temas? Você vai, dos próprios pacientes que você já atende, você vai identificar quais são as principais queixas, quais são as principais dores, quais são as principais dificuldades que as pessoas chegam aí, né? Quais são as principais queixas que eles chegam até você. Então, só hoje você já me falou, você tem a paciente com fibromialgia, então você pode abordar sobre fibromialgia, insônia, tensões musculares. Tá? Então, tudo isso já são temas que você pode explorar, abordar para estar produzindo conteúdo de valor. E aí, em cima disso, você pode falar de sintomas, você pode dar dicas de como, por exemplo, você falou, muitas pacientes trabalham sentada, você pode dar dicas de postura, sempre pensando assim, que você tem que focar em produzir conteúdo que vai chamar a atenção do seu potencial paciente. E não adianta você falar muito sobre diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa sente a dor, o incômodo, mas ela nem sabe o diagnóstico dela. Então você tem que focar em chamar a atenção dela, falando sobre o que ela sente. E aí você vai fazer conteúdo informando para ela como ela pode resolver aquelas dores, aqueles desafios, como que ela pode alcançar um sonho, ou então simplesmente conscientizar a pessoa de que existe tratamento e que ela pode viver sem aquela dor, sem aquele desconforto. Porque muitas vezes as pessoas têm dor e elas não sabem que com uma massagem pode resolver. Para a gente é óbvio isso, mas para a população em geral, eles não sabem, eles não têm essa consciência. Então, cabe a nós conscientizar. Então, faz uma lista de 10 itens que são as dores e dificuldades que os seus pacientes têm ou que os seus potenciais pacientes possam ter. Dores e dificuldades que você é capaz de ajudar a resolver. Estresse, tensão física, insônia, inchaço, celulite, fadiga muscular, prevenção de lesão. Aí eu estou falando opções, né? Mas você vai ter que ver também qual é o seu público-alvo. Qual é o público-alvo que você quer atender, onde você vai focar, qual que é o seu nicho de mercado. E aí, em cima disso, você vai criar, né, essa lista. E aí você vai fazer cada vídeo, você vai explorar um pouco desse tema. Sim. Tá, eu vou tentar fazer isso. Tá. Tem alguma dúvida que você gostaria de estar aproveitando esse nosso encontro para estar perguntando, para eu poder te ajudar?
Não, sim, aparentemente não. Amanhã, inclusive, eu tenho uma drenagem de pós-operatório. Ontem o tema veio muito a calhar, né? Eu assisti todinha a aula, foi muito boa. E dificilmente aparece pós-operatório para mim. Mas amanhã eu tenho um pós-operatório de culote, de lipoaspiração. Então, estou um pouquinho ansiosa aí, mas vai dar tudo certo. Aí, no caso, vou tentar fazer a detox, né? Que Massagem. legal! Por isso que é bom a gente ter o conhecimento para estar sempre preparada caso apareça, né, Sim, igual aconteceu com você, não, igual você falou, não é comum, mas apareceu. Então, se você não tiver preparada, você não vai saber como agir, como fazer, vai ficar insegura. Então, se é lipoaspiração, se você assistiu a aula de ontem, se você sabe todas as manobras e sequência da massagem detox, não vai ter problema. Eu acredito que assim, você pode, na primeira sessão, ela vai fazer uma sessão só, uma avulsa. essa vai fazer 5. Assim, eu sugeri pelo menos 5 sessões para ela sentir como vai ser. Então, você pode começar fazendo uma massagem detox no corpo todo, para estimular, né, ativar, estimular o sistema linfático do corpo todo. E depois, nas próximas sessões, você pode intercalar. Daí você pode, uma sessão você faz o corpo todo, na outra você faz mais localizada na região da cirurgia. Faz quantos dias que ela fez a cirurgia? Hoje é quinta, ela fez. Acho que foi ontem, de manhã ela saiu do hospital. É. Então é isso. Começa na primeira sessão fazendo uma detox no corpo todo e depois você vai intercalando. Um dia faz só na região, mais na região. Já pega assim, abdômen, flancos, culote, né? Coxa. Daí você pode pegar uma outra sessão e focar mais localizada, né? E fazer mais repetições das manobras naquela região, que é onde ela vai estar precisando mais. Sim. E daí eu achei até interessante, porque assim, eu tenho focado em outra questão, né? Por exemplo, das dores e tal. Porém, é bem aquilo que você sempre diz, né? Então a gente tem que estar em constante divulgação, fazendo vídeos e tal. Então uma coisa chama a outra, né? Então ela viu tal, eu não quero para isso, mas você pode me fazer uma drenagem e tal, eu fiz lipo. E aí eu achei interessante, porque é bem isso, quem não é visto não é lembrado, né? Então, pelo fato da gente sempre estar divulgando, falando e tal, né, usando os óleos essenciais, então a pessoa tem aquela confiabilidade um pouco maior no seu trabalho, né, no seu atendimento. Com certeza, porque mesmo que você esteja gerando conteúdo de valor para para outras finalidades, só o fato de você estar aparecendo e estar mostrando que você tem conhecimento, a ideia é essa, você cultivar o seu jardim para que as borboletas venham até você. Então, você está cultivando o seu jardim, produzindo conteúdo de valor e as pessoas, é lógico que isso não acontece da noite para o dia, por isso que eu falo que a gente tem que ter uma disciplina, uma frequência de estar sempre postando, porque é jogar uma sementinha lá, para daí a árvore crescer e a gente começar a colher os frutos. E por isso que dentro dos protocolos do método Natália Tanaka, eu deixo para vocês sempre 4 finalidades, para que vocês sejam capazes de atender tanto casos de inchaço, edema pós-operatório com a detox, casos de dores crônicas, tensões com a Life, a Soft com a finalidade relaxante e a Fit com a finalidade desportiva, porque eventualmente você pode receber uma pessoa que é atleta, que está com uma contratura muscular, ou que vai ter um treino, uma competição e quer preparar a musculatura, ou um pós-treino ou competição, que tem a finalidade de evitar fadiga e lesões. Então, com esses 4 protocolos, vocês conseguem estar preparadas para atender o que aparecer, mesmo que vocês foquem, né, em um determinado Sim, nicho e um público. sim, legal. Mas vai ser um sucesso. Então, para esse pós-operatório, faz primeiro o corpo todo. Quando você for fazer depois a sessão mais focada, você vai
fazer região aqui de tórax, abdômen e coxa, né? Essa parte superior de coxa para pegar glúteo. Depois vira paciente e faz a parte de coxa, glúteo, lombar. E aí você pode fazer uma relaxante nas costas. Mais Sim. relaxante. E no caso, utiliza-se só o óleo vegetal com óleos essenciais ou dá uma misturada com creme? Todos os protocolos sempre mistura creme, óleo vegetal e óleo essencial. No caso dela, que é um pós-operatório, você pode usar um óleo essencial com finalidade anti-inflamatória, cicatrizante e também drenante, né? Então, Sim. óleos cítricos, né, para ajudar na drenagem. E para inflamação, pode ser um copaíba, um hortelã-pimenta, um eucalipto glóbulos, para dar um resultado legal. Tá, vou misturar esse, eu tenho esse daí. Vai ser legal. E me fala, me fala uma coisa, quais foram as transformações que você identificou que aconteceu na sua vida profissional depois de ter feito o curso? Quais as diferenças assim que você observou? Então, eu estava antes do curso bem desfocada, tipo, atirando para todo lado. Então, fazia uma coisa, fazia outra, fazia uma coisa, fazia outra. Hoje, igual eu falei, eu ainda faço depilação, né, e o facial, que eu assim, tenho feito com mais frequência, porém, eu tenho focado mais no método Natália Tanaka. Então, eu vejo que foi assim, tem sido um diferencial, algo mais que eu possa estar oferecendo e algo diferente mesmo, assim, exclusivo, porque, né, tem um método e daí as clientes comecei a divulgar mais essa questão mais focada e daí eu acho que tem mudado para melhor, né? Elas têm me procurado mais, né? Porque tem percebido que eu tenho tido um embasamento teórico e prático um pouco maior, então assim, é claro, é devagar, né? Da noite para o dia que a gente vai fazer aquela clientela toda, faz, né? Igual eu falei, mais de 5 anos que eu tenho tido aí no mercado, porém agora, como eu tenho focado mais, eu percebo essa visibilidade maior das pessoas, então uma credibilidade maior, vamos dizer assim. Tenho percebido essa credibilidade maior porque eu tenho falado com mais propriedade daquilo que eu sei e daquilo que eu faço. Que legal! E você acha que o curso também te incentivou a estar também produzindo mais conteúdo, a estar nas redes sociais? Acho que te ajudou nessa parte de divulgação também? Com certeza, impulsiona mais a gente a estar divulgando, a falando mais. E porque às vezes a gente fala assim, ai, não vou falar isso não, porque nossa, acho que é uma bobeira, ou acho que ninguém vai ver. Às vezes, naquele momento, ninguém vai prestar atenção, mas quando aparecer uma dor, alguma coisa assim, nossa, ai, já ouvi fulano falando disso. E aí elas acabam dando maior assim, atenção e credibilidade. Inclusive, eu tenho até assim, pessoas que são fisioterapeutas que já, por causa, né, de ver eu falando, vieram para fazer a massagem, entendeu? Então, assim, não sei se é assim uma curiosidade para saber o que é, como que é, mas a gente percebe, né, que nesse meio de rede social, quando você se expõe, outras pessoas começam a querer saber o que você está fazendo, como que é, entendeu? Eu acho que não é curiosidade, não, é necessidade, porque a gente que trabalha atendendo o paciente, a gente também tem necessidade de receber cuidado. Também. Só Pode que, ser. só que o que acontece? Às vezes a gente não sabe quem procurar. Quando a gente Aham. trabalha nessa área, parece que a gente não conhece, não conhece ninguém que a gente possa confiar, que a gente vá se entregar. Então, com certeza, essas profissionais, pode ser que uma ou outra seja por curiosidade, mas eu acredito que é uma necessidade mesmo, porque eu sinto essa necessidade. Graças a Deus, hoje eu consegui, né, uma aluna que é da turma 6 do método Natália Tanaka, que é de Ribeirão Preto, e agora eu posso ir para receber o meu método, as minhas massagens. Então, a gente tem mesmo essa necessidade.
Sim, eu fico feliz, porque, de certa forma, assim, a sociedade, ou, né, não sei, as pessoas às vezes têm um pouquinho, assim, de... Ah, porque o fisioterapeuta é melhor, porque o médico é melhor, mas o esteticista também tem o seu lugarzinho, né? Assim, e daí eu fico feliz, porque às vezes ela poderia procurar uma outra fisio, né, uma outra pessoa, mas tipo, veio me procurar. E aí eu acho que é interessante isso, assim, né? Mostra que a gente está oferecendo algo de bom e de melhor para essa pessoa também. É, isso é o resultado do seu trabalho, de estar divulgando o seu trabalho. Então, você está ganhando a confiança, né? Gerando essa credibilidade para as Isso, pessoas. confiança. Agora, para a gente finalizar, eu vou te pedir para você deixar um recado para mim. Ai, meu Deus. Então, eu quero te agradecer, Natália, pelo método, né, que você tem desenvolvido, o método Natália Tanaka. Eu acredito que tem mudado a vida de muitas outras profissionais que passaram a conhecer, a fazer esse método, né, a estudar esse método, porque daí a gente consegue, de fato, viver de massagem, né, ganhar um pouco mais, oferecer o que tem de melhor no mercado com exclusividade para as nossas clientes e pacientes também. Então, quero te agradecer por todo o conhecimento que você tem e, né, por estar compartilhando esse conhecimento com a gente também. Então, meu muito obrigado, gratidão a você e que venha muitas outras novidades por aí, porque uma coisa sempre chama a outra, né? Então a gente faz qual que é o próximo, né? Então é bem legal. Muito obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu que te agradeço por ter separado também esse tempinho para estar conversando aqui comigo e com todas as pessoas que vão nos assistir lá no canal do YouTube. Com certeza a sua Sim, história vai inspirar, motivar e ajudar muitos outros profissionais que também passam às vezes por dificuldade, por inseguranças, dúvidas, que estão às vezes perdidos, precisando, né, de um direcionamento, de um foco. Então, com certeza, a sua história vai ajudar muita gente, por isso eu te agradeço por compartilhar aqui com a gente. Desejo muito sucesso para você. Vou esperar você implementar todas essas dicas aqui que a gente conversou e depois você me conta o sim, resultado. pode deixar. Eu falo que dia após dia a gente vai aprendendo e vai colocando em prática tudo aquilo que a gente ouve e pratica. Às vezes é uma dica aqui, uma dica ali, você fala, nossa, posso melhorar aqui, melhorar ali, e aí aos poucos a gente vai crescendo aí nessa questão. Muito obrigada. Eu que te agradeço, viu? Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.